Esta é a história de duas criaturas que viviam numa floresta distante, muitos anos atrás. Eram elas, um cavalo e uma borboleta. Na verdade, não tinham praticamente nada em comum, mas em certo momento de suas vidas se aproximaram e criaram uma amizade. A borboleta era livre, voava por todos os cantos da floresta enfeitando a paisagem. Já o cavalo tinha grandes limitações. Não era bicho solto que pudesse viver entregue à natureza. Nele, certa vez, foi colocado um cabresto por alguém que visitou a floresta e, a partir daí, sua liberdade foi limitada. A borboleta, no entanto, embora tivesse a amizade de muitos outros animais e a liberdade de voar por toda a floresta, gostava de fazer companhia ao cavalo. Agradava-lhe ficar ao seu lado, e não era por pena, era por companheirismo, afeição, dedicação e carinho. Assim, todos os dias, ia visitá-lo, e lá chegando levava sempre um coice, depois então um sorriso. Entre um e outro ela optava por esquecer o coice e guardar dentro do seu coração o sorriso. Sempre o cavalo insistia com a borboleta que lhe ajudasse a carregar o seu cabresto por causa do seu enorme peso. Ela, muito carinhosamente, tentava de todas as formas ajudá-lo. Mas isso nem sempre era possível por ser ela uma criaturinha tão frágil. Os anos se passaram, e numa manhã de verão, a borboleta não apareceu para visitar o seu companheiro. Ele nem percebeu, preocupado que ainda estava em se livrar do cabresto. E vieram outras manhãs e mais outras e outras, até que chegou o inverno e o cavalo sentiu-se só e finalmente percebeu a ausência da borboleta. Resolveu então sair do seu canto e procurar por ela. Caminhou por toda a floresta a observar cada cantinho onde ela poderia ter se escondido e não a encontrou. Cansado, se deitou embaixo de uma árvore. Logo em seguida, um elefante se aproximou e lhe perguntou quem era ele e o que fazia por ali. Eu sou o cavalo do cabresto e estou à procura de uma borboleta que sumiu. Ah, é você então o famoso cavalo? Famoso? Eu? É que eu tive uma grande amiga que me disse que também era sua amiga e falava muito bem de você. Mas afinal, qual borboleta que você está procurando? É uma borboleta colorida, alegre, que sobrevoa a floresta todos os dias, visitando todos os animais amigos. Nossa, mas era justamente dela que eu estava falando. Não ficou sabendo? Ela morreu e já faz muito tempo. Morreu? Como foi isso? Dizem que ela conhecia, aqui na floresta, um cavalo, assim como você, e todos os dias, quando ela ia visitá-lo, ele dava-lhe um coice. Ela sempre voltava com marcas horríveis, e todos perguntavam a ela quem havia feito aquilo. Mas ela jamais contou a ninguém. Insistíamos muito para saber quem era o autor daquela malvadeza, e ela respondia que só ia falar das visitas boas que tinha feito naquela manhã, e era aí que ela falava com a maior alegria de você. Nesse momento, o cavalo já estava derramando muitas lágrimas de tristeza e de arrependimento. Não chore, meu amigo. Sei o quanto você deve estar sofrendo. Ela sempre me disse que você era um grande amigo. Mas entenda, foram tantos os coices que ela recebeu desse outro cavalo que ela acabou perdendo as asinhas. Depois ficou muito doente, triste e sucumbiu e morreu. E ela não mandou me chamar nos seus últimos dias? Não. Todos os animais da floresta quiseram lhe avisar, mas ela disse o seguinte: não perturbem meu amigo com coisas pequenas. Ele tem um grande problema que eu nunca pude ajudá-lo a resolver. Carrega no seu dorso um cabresto, então será cansativo demais para ele vir até aqui. Esta história nos lembra que muitas vezes podemos desempenhar o papel do cavalo ou da borboleta na vida. O cavalo representa aqueles que, por vezes, machucam profundamente com suas palavras e ações, muitas vezes sem perceberem o impacto devastador que causam. É um lembrete da importância de termos cautela com nossas atitudes, de praticarmos a empatia e de reconhecermos o poder das palavras. Muitas vezes as palavras grosseiras, estúpidas e comportamentos egoístas podem causar feridas emocionais que são difíceis de sarar. E são capazes de machucar profundamente de maneira irreversível, assim como um coice mortal. Por outro lado, temos a borboleta. Ela tinha leveza, alegria, era otimista e procurava ver o lado bom das coisas. Era também compreensiva e, mesmo estando machucada, ainda tinha empatia pela situação do cavalo. A borboleta nos ensina que,
Mesmo quando enfrentamos adversidades, podemos escolher guardar dentro de nós o que é bom e valioso. No entanto, também é crucial reconhecer quando uma situação ou relacionamento se torna intolerável e nos causa sofrimento constante. A borboleta não soube se afastar do relacionamento prejudicial a tempo. Ela continuou a visitar o cavalo, apesar dos coices e da dor que isso lhe causava. Com o tempo, seus ferimentos se acumularam, e ela perdeu suas asas, sua principal fonte de liberdade. A tristeza e machucados que a envolviam fez com que ela ficasse doente e finalmente sucumbisse. A borboleta, apesar de sua gentileza, não soube quando era hora de se retirar. Como resultado, perdeu sua liberdade, sua saúde e, por fim, sua vida. Portanto, devemos aprender a equilibrar a compaixão, a bondade e, mais importante, saber quando seguir em frente para preservar nossa própria saúde emocional e nossa vida. E se você tem agido como o cavalo, repense suas atitudes. Quando você se der conta e querer valorizar quem está ao teu lado, pode não dar tempo. O cavalo se arrependeu, mas aí já era tarde para pedir perdão.